E o juro simples é assim, capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida, a matemática faz parte da minha vida. Juro simples é assim, capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. Não pode jogar, tem que puxar. Puxa, tu tá jogando. Tá vendo aí? Faz parte da tua vida que tá jogando fora. Da tua. Tá vendo aí? J igual a City, o juro simples é fácil de calcular. É fácil de calcular. Já falei pros alunos que não terminou. Juro composto era simples e agora acumulou. Mas não estava ensaiado. Mas montante agora é um pouco diferente. Capital mais o juro vai ficar na minha mente. Agora, pra memorizar isso pra sempre, juro simples é assim. Capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Olha que todo mundo entra no clima. Eu acho que uma paródia assim tá tranquilo de interpretar, não tá, professor Sâmio? Tá? A professora cantando devagarinho, né? Aí dá certo, né? Não pode ficar muito acelerada, né? E aí, galerinha, a nossa aula de número 9 ainda vem falando... Já 9? Já. O negócio é ligeiro, tá né? Muito rápido. É verdade. Tá muito rápido. E ainda vem falando de juros, vem falando ainda da matemática financeira, porque a gente precisa fazer uma conexão. Aqui a gente não deixa nada solto, né? Tudo conectado, tudo tá ligado. Tá ligado? Tá ligado, né? Com o que a gente vai conectar? Bom, nós temos os juros, tem que jogar no dia a dia, para ver na prática o que acontece. E aí tem conteúdos de matemática também, eu falei de PA e PG na aula anterior, né, que tá na PA, na PG, mas será que tem algum outro conteúdo matemático que consiga conectar? Porque se nós conseguirmos fazer a conexão com outros conteúdos, pode ser que fique mais fácil. É verdade, fica top. Vamos lá então iniciar nossa aula de número 9, onde a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre a nossa matemática financeira. Olha lá, aula 9.1, a gente vem assim, professor Sâmio, vamos junto? Tudo bem? Tudo junto e misturado? Habilidades, continuamos com as mesmas, né? Porque agora que a gente vai finalizar isso aí, não é? Agora vamos aplicar esses conceitos no dia a dia, vamos associar esses conceitos com alguns conteúdos de matemática já estudados em séries anteriores, né? Já falamos sobre venda à vista e a prazo, já conversamos sobre a questão de verificar direitinho quando você for comprar alguma coisa financiada, se os juros não está sendo muito alto, falamos também de rendimento, falamos dos impostos e falamos também de tributos. Beleza, né? E tudo isso junto a gente consegue ser competente no assunto, né? Então a gente vem com a parte 4 da matemática financeira, onde a gente busca agora uma conexão entre os juros e as funções, assunto lá do primeiro ano, e a gente vai relembrar aqui com a galera. Outra coisa que a gente faz é uma equivalência de taxas, né? Então, existem alguns tópicos aí que só o terceirão aqui que tem acesso. Né? A gente, lá no segundo ano a gente dá o início à matemática financeira, mas a gente vai completar todo esse contexto, esse assunto no terceiro ano, tá bom? Beleza. Saindo da cartola mágica, o nosso mágico vem trazendo pra gente a parte 4 da matemática financeira. E claro que temos aí o oferecimento do dia, né, professor Maurício? Todo dia a gente vai trazendo aqui uma escola para ser homenageada, onde a gente dá aquele abraço, a gente manda aquele beijo especial, porque a gente quer estar mais conectado também. Verdade. Não é? Precisamos estar próximos. Como não podemos ir até a escola, todas as escolas, né, a maneira de ficar bem perto de vocês é no grupo da sala, né, quando os professores estão participando, acompanhar fotos, vídeos de vocês fazendo atividades. Recebemos algumas fotos lá nos quiz, tal, a animação de vocês. É muito legal isso. De vez em quando a gente vai mandar uns videozinhos aí, tá? Também. Porque o nosso objetivo é estar sempre o quanto mais próximos de vocês, melhor, tá? E mandem também pra gente, professores presenciais. A gente tá aí no aguardo dos registros, das fotos, pra gente estar inserindo aí no nosso material, tá bom? Então hoje temos mais uma escola para homenagear. Vamos lá, olha lá na telinha qual a escola do dia de hoje, olha lá. Na aula de hoje o oferecimento vai para, olha que escola top, bonita, hein? Tá linda essa. Gramadozinho perfeito. Linda, linda, linda. Muito bom.
Olha lá, um gramado todo, ela bem pintadinha, bem arrumadinha. Acho que eu conheço essa. Árvores bonitas, céu azul. E aí, aos alunos da nossa escola, vamos lá? Não conheço. Não conhece? Acho eu que não. conheço. Professor Maurício, eu conheço. Então eu posso mandar aquele beijo, mas você também pode, para os alunos da escola Tupã, com a professora Rosângela aí do terceirão. A gente esteve há poucos dias lá e eles estiveram lá agora na Rondônia Rural Show. Deles eu lembro. Né? Da escola, não. Distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná, Rondônia. Então, eles estiveram nos visitando no Rondônia Rural Show e eu também tive a oportunidade, juntamente com a professora Pura, de língua portuguesa, com a professora Tabita, de biologia e NBAZ, visitar e conhecer aí a escola, né, da Escola Tupã, com as professoras Juliana e aí a professora do terceirão é a Rosângela. Então, aquele beijo no coração para os alunos e um abraço muito apertado à nossa querida professora presencial. Legal, né? Muito bom. A gente, quando conhece os alunos, o coração chega, acelera, bate mais forte, né? Mas erra as batidas também? Chega a errar o compasso, né? Eu quase não tenho suficiência cardíaca para isso. Mas é muito top mesmo esse nosso contato, né? Porque a gente fica aqui à distância. E eu vou revelar um segredo para vocês, tá? Ela sente tanta saudade de estar com os alunos que vira e mexe aqui no estúdio, ela foge para assistir os meninos jogando ali na quadra da escola aqui. Que nós somos vizinhos de uma escola aqui do estado, né? E aí pensa que ela tá pulando o muro para assistir o menino jogando bola lá. Mesmo. E esses dias que eles estavam ensaiando quadrilha, fui lá ver também. Imaginei. Eu escutei a música lá, tudo, e eu imaginei. Quando procura a professora Luz pulou a mureta e já tá lá na escola, né? Porque realmente esse calor humano aí da juventude, da galera, me motiva, me faz me sentir alegre, feliz, né? Então eu gosto muito. Então quando eles estão ali com jogos interclasses, quadrilha, eu sempre dou uma espiadinha. Mas claro, né? Fica o beijo no coração de vocês, então, e vamos avançar aí no nosso assunto. Olha lá então na telinha, falando de matemática financeira, vamos fazer a conexão entre juros e funções. E aí? Será que eles lembram primeiro o que é uma função? Vamos aqui junto aqui no nosso slide. Vamos conversar aqui um pouquinho. Vamos falar com o nosso slide aqui ao fundo da nossa conversa, nosso papo cabeça. A primeira coisa já falamos de juros, simples, composto, tal. Vocês lembram o que é função? Em função da função? E aí? Opa, alguém gritou lá, ó. Eu lembro da função do primeiro grau, que também é chamada de função afim. Beleza. Né? E outras? Vai lá, não, outra escola agora. A Tupã, mas não, tem que ser outra escola agora. Outra escola gritando. Opa, alguém está gritando lá da função do segundo grau. Função do segundo grau. Outra função, beleza. A professora Lúcia falou no começo de uma das aulas sobre a função exponencial. Tem também. Fizemos lá um quiz, tal, bonitinho, mostramos alguns gráficos e falamos desses gráficos. Então falamos de 3. Nós temos várias funções. Vocês não podem desconectar esse conhecimento de função. Por quê? O Enem cobra muita função. A função não cai no Enem, despenca. Né? Os assuntos do primeiro e do segundo ano são os mais cobrados no Exame Nacional, né, do ensino médio. Então, a gente precisa estar sempre resgatando, sempre trazendo para vocês de volta. Então, as funções são assuntos do primeiro ano. A gente fica aí uma unidade inteira trabalhando função. A função afim, né, do primeiro grau, depois a quadrática, que é a do segundo grau, aí a gente passa pela modular, a gente vai para a exponencial e chega na logarítmica, né? E aí, se você não recorda, vale a pena dar uma pesquisada, sim, né? Sim. E claro... Tem uma dica. Nós temos várias aulas do primeiro ano que vão te ajudar bastante a entender função direitinho. E tem aplicações também no Enem, para que você possa estar já estudando. Menino, boa ideia, né? A gente já passou pelo primeiro ano agora, nesse ano de 2022. Sim, então temos aí 96 aulas do primeiro ano. Se divirtam, fiquem à vontade. Então, se algum assunto não ficou bem claro aqui, quando a gente está falando de rever e reconhecer, volta lá, vai lá no canal, assiste alguma aula do primeiro ano, ou pelo menos as resoluções das atividades, e dá aquela lembrada. Certinho? Certo. Então agora nós vamos fazer essa conexão entre juros e funções. Vamos ver como funciona. Olha lá. Falando de juros com funções, o que uma coisa tem a ver com a outra, professor Maurício? Bom, nós sabemos que na função nós temos um valor constante, né? Um valor que vai trabalhando. Então,
eles sempre vão trabalhar de forma paralela. Por quê? Nós vamos ter um valor que vai multiplicar, que vai aumentar de forma constante. Aí falando de juros simples. Ah, então tá. Então aí que começa a nossa conexão, né? Isso é o que a gente vai mostrar para vocês, o que uma tem a ver com a outra. Então vamos lá, vamos ver uma situação prática? Vamos começar assim? Vamos lá. Considere uma dívida de R$10.000 paga com juros de 40% ao ano. Toma ali. Pega! Desavisado. Vai, distraída. Podemos resolver de duas formas. Primeira, se os juros for simples. Segunda, se os juros for composto. E aí é importante, tá? O problema que você está resolvendo na atividade, ele tem que especificar se é juro simples ou se é juro composto. Como aqui não falou nada, vamos simular os dois? Vamos. Aqui a gente vai fazer, resolvendo essa situação prática, a gente vai fazer de duas formas. A gente vai fazer usando o juro simples e a gente vai fazer o juro composto, porque aí vocês vão conseguir comparar e ver a diferença. E aí sim a gente vai fazer o link com as funções. Beleza. Tá bom? Vamos começar pelo juro simples. Vamos ver como é que funciona. Olha lá como é que vai ficar. No juro simples fica assim, ó. J igual a CIT. Isso, a gente já sabe que a dívida é de 10 mil e é 40% ao ano, né? Então vamos anotar os dados? Vamos. O capital, 10 mil. A taxa, 40%. 40%. Pode ser 40 por 100 ou 0,40. No juro simples a gente costuma usar a fração, certo? Isso. O tempo não sei, deu. não foi falado, né? Isso. Então vamos lá, J igual a CIT, né? Então a gente vai ficar com 10 mil vezes a taxa que é 0,4 ou 4 por 100, né? Que a gente vai poder cortar os zeros aí. E vamos ficar então no sistema de juros simples com uma função em função do tempo. Isso, certo? lá. Juros é igual a 10 mil vezes 0,4 vezes T. Ou J é igual a função, dependendo do tempo, que é igual a 4.000 vezes T. Isso, se a gente fosse fazer aqui pelo outro método, né? Corta, a gente fica com 100 vezes 40. 100 vezes 40 é 4.000, tá bom? Então, vezes o tempo. Então, ficamos com uma situação aqui de 10 mil vezes 0,4T, 4.000 vezes o tempo. Não foi dado o tempo, isso aí não está sendo relevante então, no momento, quer dizer que se for um ano, vai pagar um juros de 4.000. Isso. Se for 2... 8.000. Isso, vai multiplicar pelo tempo. Esse tipo de função é chamado de função linear. Estamos em função do tempo. O nosso juro aqui está sendo representado de uma maneira de função. Olha que legal. Lembra como que a gente tinha uma função linear? F de x é igual a A vezes x. Né? Então, quando a gente tem mera semelhança, né? Não é mera coincidência, né? Então, aqui a gente vai fazer um link, né? A gente já está vendo como que funciona semelhante a uma função do primeiro grau, uma função linear. Beleza? Beleza. Vamos lá, vamos observar a tabela agora e o gráfico? Olha como é que fica. Então, olha lá, já tínhamos falado isso aqui, não é? Em um ano, ele vai dever 4.000 de juros. Em 2 anos, ele deve 8.000. Se for em 3? 12.000. 12.000. E assim a gente vai, aumentando a tabela. E também isso pode ser representado graficamente, né? Então, o gráfico também é um reflexo, né? Uma fotocópia e representa isso bem bacaninha, né? Isso. Lembrando que nesse gráfico aqui, nós estamos simulando somente os juros, tá? Não está a dívida do cidadão, não está o montante. Sim, é o juro que está sendo representado, isso. né? Então, 0 momento, né? Não tem tempo nenhum, então 0 juros. Quando foi para um ano, 4.000. Quando foi para 2 anos, 8.000. E a gente está percebendo uma linha reta, ou seja, linear, como diz aqui no nosso slide anterior. Linear. Legal. Beleza? Beleza. Agora vamos ver aqui, ela ficou fora do lugar, mas tudo bem. O gráfico é uma reta que passa pela origem, né? Então, ainda falando no sistema de juros simples, né? Vamos falar do montante agora? O montante é obtido em função do tempo. E a equação dessa função agora nós temos os 10.000, olha lá. Ó. Montante é igual aos juros, que é 4.000 vezes o tempo, mais 10.000. Agora fica o f de x igual a x mais b. Isso, agora a representação típica, né, tradicional da nossa função, afim, né? Então você já anota no cantinho aí, ó. Aluno atento já vai anotando.
A fórmula do montante de juros simples é igual à fórmula da função afim, AX mais B. Só que a variável x vai ser dada pelo nosso tempo. O termo independente é o nosso capital inicial. E o dependente vai ser o juro. Os juros. Né? Que vai depender do tempo que vai transcorrer tudo isso. Perfeito. Top, top. Muito bom. Vamos ver isso graficamente também, na tabela e no gráfico? Então agora a gente está falando do montante, né? O montante vai ser em função do tempo também. Isso. No primeiro momento. Ele pegou 10 mil emprestado. Tá então lá, 10 eu só mil. tenho 10 mil, né? Só o que ele recebeu. Inicial. Agora, com o passar do tempo, se for um ano? Em um ano ele está devendo 14 mil. 14 mil, né? E se for 2? 18 mil. Por quê? Porque vai ser os 8 mil, né? O tempo é 2 vezes 4 mil, 8 mil, mais os 10 mil iniciais. Então, a gente tem aí 18 mil, certo? Aqui também vai deslocar a nossa representação, mas a gente vai fazer junto com vocês. Então, vamos lá. Agora, a gente tem uma função afim, né? Onde, se o tempo é 0, iniciamos com o capital inicial. Isso. Se o tempo é 1... É 1, agora está vendo 14 mil. Isso, 1 vezes 4 mil, 4 mais 10, 14. Aqui temos o 18 e 22 e assim por diante. Também temos uma linha reta. De toda forma, também é linear, também representando nossa função aí do primeiro grau. Então, tanto o juro quanto o montante trouxe uma representação linear, né? Então, reta, retilínea. Já fica guardado. Juros simples é paralelo com função afim. É o quê? Paralelo. Paralelo. É por causa do aparelho. O aparelho atrapalha. Língua, né? Paralelo. Eu lembro quando você usava aparelho, você ficava também travando a língua, tá? Isso é bullying, tá? Vou passar na orientação, vou levar essa para orientadora. Você tá bullyingando a minha pessoa. Paralelo. Então, a gente vê aí que tanto para juro como para montante, a representação foi uma reta, né? Uma retilínea, tá bom? E aí, atenção! O problema está pedindo o gráfico, ou está te fornecendo o gráfico do montante ou do juros. Você viu que foi diferente, né? Nos juros veio lá do zero, na origem. Na origem, verdade. Ela é linear. Na função do montante, começa no 10 mil, porque o primeiro mês, aquele primeiro momento, é quando ele recebe o dinheiro emprestado. Então ele está devendo 10 mil já. Já, né? Já começou bem. Já começou bem. Então, agora sim, a gente já começou a conectar o juro simples com a função afim. Perfeito. Perfeito? E claro que isso vai desenrolar. Você vai acreditar que o juro composto já vai ser um outro tipo de função. Qual é? A gente vai mostrar para vocês. Olha lá, então, seguindo na sequência do nosso material, então, olha lá, o gráfico também é uma reta, só que agora passa pelo ponto 0, 10 mil, 0 para x, 10 mil para y. Lembrando que a gente sempre tem conexões aí com no nosso plano cartesiano, né? Agora vamos para o juro composto? Vamos resolver tudo isso, essa parada louca aí? Os mesmos 10 mil? Os mesmos 10 mil, a mesma taxa, e a gente vai ver como que isso vai se comportar na tabela e no gráfico. Olha lá, então. Consideremos agora a dívida de 10 mil, paga também com 40% ao ano, só que agora no sistema de juro composto, juros acumulados, juros sobre juros. Muito bem, vamos lá então. Anotação dos dados, como sempre, né? Quem é o capital, quem é a taxa, o tempo a gente não sabe, porque a gente está trabalhando em função desse tempo. Em função desse tempo, por quê? Para mostrar a nossa função, beleza? Acorda, Rio Grande! Vamos lá, qual é a equação agora? Montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado ao tempo. Beleza! E aí, vamos lá então? Quem é o montante? O montante é 10 mil vezes 1 mais 0,4 elevado ao tempo. Ah, tá. O montante ainda quero saber, né? Porque vai ficar em função do tempo. O 10 mil vezes 1,04, né? 1 mais 0,4 é 1,04. Então, vamos lá representar isso agora. 1,4, né? O montante é obtido em função do tempo, por meio de uma equação, como a gente já fez lá na anterior com o juros simples, certo? Então, 10 mil vezes, quanto que é 1 mais 0,4?
1,4. Elevado ao Tempo. tempo. Ah, então agora o meu tempo está no expoente? Ah, então se está no expoente, é uma equação exponencial? Isso, do tipo exponencial, né? Ou seja, lembra dela? Como é que é mesmo? Sim, A vezes B elevado a X. A vezes B elevado a X? Quem é o meu X? O expoente, né? Isso. Então, quando a variável, aquilo que você quer descobrir, está no expoente, ela é do tipo exponencial. Vamos ver isso na tabela e no gráfico? Vamos ver como funciona? Olha Vamos lá. lá. O interessante aqui é observar que o montante inicial é 10 mil mesmo, é o que está devendo. No primeiro mês, eu vou ter lá 10 mil vezes 1,4 elevado a 1. 1,4 elevado a 1 é 1,4. Vezes 10 mil... 14. 14 mil. Beleza. No comecinho, só o capital inicial, né? Do mesmo jeito do nosso juro simples. Isso. Né? E aí, agora no segundo mês? 1,4 elevado a 2 é 1,96. Segundo ano, né? Segundo ano, é por ano. É por ano. Vai dar 1,96. Vezes 10 mil vai dar 19.600. Uou, aqui Olha, então já temos um acréscimo maior, diferenciado, né? Aumentou Já tá 5.600 agora. Já está indo mais rápido esse crescimento, né? No terceiro ano. Ficou 1,4 elevado a 3, que vai dar 2,744. Vezes 10 mil. 27.440. Então, nesse caso, agora o gráfico ele não é mais uma reta, né? Ele é uma curva do tipo exponencial. Então, ele faz esse movimento aqui, ó. Uou, e o crescimento é mais rápido e maior, né? Beleza? Vocês conseguiram ver a diferença de um para o outro, né? Então, no juro simples, isso tudo nos gerou uma reta, né? Então, tivemos uma situação aí de função afim. Já no juro composto, a nossa reta já mudou, né? Ela já deu uma crescida maior, mais rápido, virou uma curva. Isso. E aí, aqui a gente consegue perceber a grande diferença do simples para o composto. Quando pegamos valores pequenininhos lá dos problemas que nós fizemos nas aulas específicas, dava lá uma diferença de R$500, né, R$400. Aqui, olha, é bem notável, porque lá no outro, em 4 meses, eu paguei o quê? 4 mil vezes 4, 16 mil, ficou 26 mil. Aqui, em 4 meses, já deu 27.440. Uou. Já deu uma diferença bem grande. 17 mil, né? Bem grande mesmo. Grande. É, porque nos exemplos que a gente usou na aula de juro composto, a gente até falou, né? A taxa era pequena e o tempo também era mais curto, né? Curto. Agora a gente está falando aqui em anos e com uma taxa de 40% ao ano. Então, com certeza, a diferença vai ser considerável. A gente vai conseguir perceber que dentro desse período o crescimento é bem maior. Certo? Certinho. Mas a gente pode comparar isso graficamente. A gente olha o mesmo gráfico e vê isso com uma função afim do juro simples e com a função exponencial no juro composto. Olha lá na telinha, então. Quando a gente faz a comparação dos dois juntos, né? A gente pode comparar esses dois gráficos, ó. O juro simples nos remete a uma reta, né? Que aqui é a verdinha aqui, ó. Beleza. Vocês viram que o ponto inicial é o mesmo, né? Inicialmente é o mesmo. E o juro composto, o que ele faz? Uma curva, né? Então já vai crescendo aí mais rápido aí. Olha lá, no terceiro ano, no juro simples, a pessoa está devendo 22 mil. No terceiro ano, no juro composto, está devendo 5.440 a mais do que estava devendo no terceiro ano no juro simples. Uau! É muito grande. Muito grande a diferença, né? E agora, vamos falar um pouquinho de a mágica da matemática, né? Isso que a gente quer mostrar para vocês, né? Vamos voltar ao slide anterior e observar aí o que aconteceu na análise dos gráficos. Na verdade, já fizemos, né? Que seria visualizar o que um está crescendo de maneira retilínea e o outro já numa curva mais acentuada, certo? É interessante perceber também no gráfico, e aí entra o detalhe, né, que numa aula do Enem mais para frente, vamos mostrar para vocês como que o Enem vai cobrar isso no gráfico deles, de olhar para o gráfico e perceber essa diferença ali, do que está acontecendo e tal. Percebe que até o primeiro ano a dívida é a mesma. Então vou pegar no juro composto mesmo. No segundo ano, a dívida já é um pouquinho diferente. A reta começa a ficar ali mais para baixo e a curva começa a ir mais para cima. Por isso que para o banco não é interessante fazer financiamentos a curto prazo. Muito bem, né? Para o banco não é importante fazer
financiamento a curto prazo. Pode ver, ele sempre quer te oferecer mais do que 5 anos, nunca menos. E agora, a gente consegue ainda também trabalhar um pouquinho de equivalência entre taxas, né? O que é equivalência? O nome já diz, né? Equi, quer dizer mesmo, né? Mesmo. Mesmo, né? Quando a gente fala de valer a mesma coisa, né? Lá na nossa primeira aula de juros, a gente mostrou que um ano pode ser representado de várias formas, né? Isso, verdade. Pode ser representado com 12 meses, pode ser representado com 2 semestres. E aí, pode ser representado com quantos bimestres, né? 6 bimestres, 6 bimestres. Tem quadrimestre, trimestre. Então, um ano, ele pode ser representado nessa parte do período de várias maneiras. Então eu posso também representar a porcentagem de várias maneiras? Isso, e a taxa também pode sofrer essa equivalência, né? Falando em equivalência, eu lembrei daquela uma piadazinha. É uns videozinhos que tem engraçados que eu fico assistindo de vez em quando. Bora ver. Do cara que tava vendendo melancia, R$7. Aí o outro encostou e falou assim: posso levar 2 por 14? Não, é R$7 mesmo. É R$7. Não, mas eu quero 2 por 14. Não, é R$7. Porque né? não posso fazer 2 por 14 porque é R$7 uma. Então, essas equivalências a gente precisa estar esperto aí. Quando falar a palavra equi, quer dizer mesmo, tá? Até na parte de geometria, equilátero, né? O que é um triângulo equilátero? Quando fala equi, é 3 lados iguais, tá? Perfeito. Fica a dica. Vamos lá, então. Trabalhando agora a equivalência de taxas. Vamos ver. Em algumas situações relacionadas à matemática financeira, temos que realizar operações de taxas equivalentes ou equivalência de taxa de juros. Como assim? Como assim? O que é isso? Como que isso pode acontecer, né? Então vamos lá, vamos mostrar para vocês agora que a expressão matemática que fornece essa taxa de juros equivalente a um período é 1 mais I vezes A, que é igual a 1 mais I vezes P elevado a N. Não entendi nada. Agora ferrou, né? Tava tudo tão legal, tava tão fácil. Capital, aí lá vem os professores com tal de IA, IP, o que isso significa, né? IP eu sei que é uma árvore, né? Tem IP ou é flamboyant? Tem também o IP do computador, não tem? O computador tem um IP ou não? Tem também, né? Mas claro que aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Vamos falar para vocês o que é esse IA, esse IP e esse N. Vamos ver. O IA é a taxa atual equivalente. Vamos supor que ele falou assim, 3% ao mês. Essa é a taxa atual. IP é a taxa do período dado. E N é o número de períodos. Então, N seria um tempo. Isso. Então, vamos supor que ele me falou que eu quero ter uma taxa de 2% ao mês. Então, essa é a minha taxa do período dado, 2% ao mês. E eu quero saber qual que é a taxa equivalente de um ano. Tá. Então, a gente pode estar trabalhando assim com o que é dado em meses e descobrir a taxa no ano, né? Isso. Legal. Então, não é difícil, não? Não. Vamos relembrar, então, as taxas proporcionais? Vamos lá. Um ano tem 12 meses, 2 semestres, um ano tem 3 quadrimestres, um ano tem também 4 trimestres e um ano tem também 6 bimestres. Isso é o ano. São as taxas proporcionais anuais, tá? Do ano. Então essas taxas, esses períodos são todos equivalentes. Todos equivalentes. Né? Tudo representa um ano. Um ano, né? Seja 12 meses, 2 semestres e tudo mais. Tudo está sendo relacionado a um ano. Então, por isso que a gente pode estar trabalhando de diversas formas, né? Então se alguém perguntar a minha idade, eu posso responder em semestres? Pode. Essa pessoa é boa em matemática? Né? Eu não vou falar nada não, porque vai que eles fazem os cálculos lá, esses meninos são tudo inteligentes, descobrem rapidinho a idade da professora, né? Se eu falar em semestre, quadrimestre, deixa quieto. Então, a nossa equação, como que ela é mesmo? 1 mais o IA é igual a 1 mais o IP elevado a N. E com isso, a gente partiu exemplos. Vamos lá, vamos fazer junto com vocês aí uma situação problema. Vamos lá. Qual é a taxa de juros anual equivalente a uma taxa mensal de 12%? Vamos lá na equação? Vamos. 1 mais o IA, né? Vai ser igual a 1 mais o IP elevado a N, é o período, né? Vamos lá fazer a interpretação, porque foi muito superficial, muito sucinto esse nosso enunciado, né? Mas o que ele está te dizendo e o que ele está querendo? Vamos lá. Ele quer a taxa anual equivalente. Então ele quer o IA. Isso. Ele quer o IA.
né? A taxa anual. O IP, a taxa atual dele é de 1% ao mês. Então, meu IP é 1%, que é o mesmo que 0,1 ao mês, né? Uhum. E ele quer saber em um ano, então o N é 12. Ah, o N é um ano. E como sempre, a gente tem que deixar na mesma Unidade. Se está ao mês a nossa taxa, o nosso um ano, a gente já sabe que tem várias maneiras equivalentes. Então, um ano é o mesmo que 12 meses, tá? Então, vamos lá? Partiu o cálculo agora, vamos substituir na equação, né? Vamos lá, 1 mais o IA, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a 1 mais o IP. O IP é 0,01 elevado a um período de 12 meses. Ah, mas aqui não falou, use tal. Não, porque aqui a gente está fazendo junto com vocês, né? Então vamos lá, 1 mais o IA vai ser igual a 1,01 elevado a 12. Que é? Vai dar mais ou menos 1,13. 1,13? Isso. Beleza. Então, o meu IA vai ser o quê? 1,13 menos 1. O meu IA vai ser 0,13. E isso está em números decimais, mas se eu quero saber em porcentagem, volta aqui, eu preciso fazer o quê? Vezes 100. Multiplicar por 100. Então, 0,13 multiplicar por 100 é a mesma coisa que dá 2 pulinhos com a vírgula. Temos a nossa taxa anual aí de 13%. Certo. Uai, professor, mas eu pensei que era 12, porque um ano tem 12 meses, só que aqui essa taxa de equivalência não é aquela taxa proporcional que a gente fez lá, né, em um ano são 12%. Não, ela é uma taxa equivalente, você vai pagar o equivalente a 13% no ano. E aí, não precisem ficar assustados, tá? Preocupados com essa situação, porque a gente está só dando um acréscimo aí, um complemento dentro do assunto do conteúdo. Então, tudo que a gente vinha falando para vocês, a gente faz o fechamento agora, tá? Beleza. E aí, entenderam? Sim, será que entendeu? A cara tá meio, não sei, né? Meio assustado. Porque se não entendeu, a gente mostra um outro exemplo. Vamos lá? Vamos mais prático outro agora? Exemplo. Menos sucinto, mas com mais, vamos dizer assim... Eu vou começar a pular aqui, igual a professora de NBAZ. Vocês acham? Não, não precisa não. Não? Não. A gente vai dar um exemplo mais prático agora para vocês. Olha lá na telinha, vamos ver. Uma seringa retira de cada vez 2% do remédio de um frasco. Depois de 10 vezes, quanto restará do remédio inicialmente existente no frasco? Ixi, dá para fazer isso com IA, IP? Sei não. Quem é o meu IP, então? Meu IP é menos 2%. Eu estou retirando... Não é? Ah, retirando fica negativo, então? Isso. Menos 0,02? Beleza. É como se fosse um desconto. Lembra daqueles aumenta 10, aumenta 20, tira 20, coloca 20? Verdade. Vamos na equação? Então, 1 mais IA é igual a 1 mais IP. Elevado a N. Tá parecendo senha de banco isso. Vamos lá então. O meu IA é o que eu tô querendo, né? Isso. E o meu IP já foi dado, só que agora é uma redução. Então, se está sendo retirado, como é negativo, nós vamos fazer um menos 0,02, que vai nos restar aí como resposta 0,98. E aqui é bem notável, porque você pode olhar assim, ó. Se eu tenho no meu frasco 100% do remédio e tirei 2%, ficou 98%, certo? Sim. Então, na próxima retirada, e aí você percebe por que na outra deu 13%. Na próxima retirada, eu não vou retirar mais de 100, vou retirar de 98. Ah, é porque são 10 vezes que está sendo retirado, né? Então, por isso, o nosso expoente é 10, né? E 0,98 vezes 0,98 vezes 0,98, 10 vezes vai nos dar um resultado de 0,8170, 8.170. Isso, depois da vírgula, né? O nosso 1 está somando, passa para o outro membro subtraindo. Então teremos um resultado aqui negativo de 0,183. Tá, mas e aí fica a pergunta, né? O meu IA, então, é aproximadamente menos 18%? Isso. Mas e como isso nos dá de resultado? Assim, eles não estão conseguindo visualizar a resposta. Vamos ver. Então vai diminuir 46% do remédio e restará cerca de 82%. Porque foi retirado do 100%, né? Isso. Então, restará cerca de 82. Beleza. Então, vocês viram que em situações práticas,
como uma parte de medicação aí, né, sendo aplicado, a gente também consegue aplicar a nossa matemática financeira, porque envolve porcentagem, né, um percentual dado. Beleza? Beleza. Então, quando falar aí, galera do terceirão, ouvir falar de equivalência de taxas, já não precisa se preocupar, porque, não, isso aí os professores de matemática já me ensinaram. E não esqueça, tá, por favor, que aí no juros simples não vai ter essa taxa equivalente. No juros simples você vai supor mesmo 12% em um ano, em 1%. Em um ano é 12%. É só multiplicar pelo período, porque né? Porque é constante. Só vai constante, vai mudando, né, de forma constante. Agora, quando ele fala de taxa equivalente, você tem que lembrar daquele nosso brincando com os números. Nós não falamos no brincando com os números porque não ia fazer sentido. Agora faz sentido. Quando eu aumento 10% e diminuo 10%, no final o meu preço vai ser menor do que o original. Por quê? Porque eu aumentei 10% do original, se fosse eu aumentei 10%. Agora eu tenho 110, 1% de 110, agora já é 11. Então vou tirar 11. Então, tá vendo? Isso é porque nós temos uma taxa equivalente. Essa e essa questão taxa de aumentar e depois diminuir, ou diminuir e depois aumentar, tem esse agravante, né? Essa quando taxa. A gente aumenta, na hora que for diminuir, já não está diminuindo do igual, inicial, e sim do que aumentou, ou vice-versa, né? Beleza. Então, fica esperto, fica ligado. Vamos brincando com os números, então? Vamos lá? Qual será o brincando com os números da aula de hoje? Olha lá, fica atento. No Brincando com os Números, na telinha, a gente tem um teste de raciocínio. Nossa, e a pergunta é: qual é o ditado popular? Ixi, que muita gente precisa fazer isso, né, professor Sam? Né? Oh, meu Deus do céu! Olha o nosso teste de raciocínio lógico. Vai vir alguns desse tipo aí para vocês, tá? Qual é o ditado popular? Qual é o nome do filme? De vez em quando a gente vai dando uma variada aí entre charadas, né? Entre o que é, enfim. A gente vai trazendo algumas coisas. Agora eu tenho uma dúvida. Eu vou até conversar com a professora de português, com a Pura e com a... Fugiu o nome da... Amadinha, a professora Márcia? A professora Márcia. O seguinte, será que nossos alunos ainda conhecem alguns dos ditados populares que nós temos, né, espalhados? São vários. Porque assim, nós percebemos que essa nova geração nova agora, eles não dão muito atenção para esse ditado popular. A gente falava muito ditado popular, né? Nossa senhora, era muita coisa. Tinha muita. Eu lembro que na nossa época tinha tanto ditado popular como aqueles contos, né, aquelas fábulas populares que tinha da mulher de branco, do não sei o quê. A parte de folclore também, né? Tá perdendo sem cabeça. tudo isso. Estão se perdendo nessas coisas legais da vida, né? Tá ficando só no videogame. Pô, vim pra gostar de videogame. É celular, rede social. Os meninos não fazem aquela brincadeira de rua. Quase você não vê uma brincadeira de rua. Eu até fiquei emocionado lá na comunidade indígena. Lá quando eu vi os meninos brincando lá no campo, lá de betes, de futebol. É muito legal isso. Tem que resgatar essa parte cultural. Agora, falando das professoras de língua portuguesa, a gente está nessa pegada junto aí, né? E toda vez que a gente fala de interpretar, ler, interpretar, a gente, claro que lembra delas, né? Se remete a elas. Mas assim, porque a leitura e a interpretação é indispensável em todas as disciplinas. E a matemática, antigamente, era o arme e efetue, né? Só. Arme e efetue, faça conta. Era só fazer cálculo, só fazer cálculo. As provas eram determine, efetue e calcule. Determine, quando efetue dizia e calcule. resolva os problemas, a gente já tremia, meu né? Deus. Mas por quê, né? A gente precisa desenvolver essa habilidade, gente, porque é imprescindível, tá? Cada vez mais a matemática está envolvida na vivência, né? No cotidiano, no dia a dia de vocês. Então sempre vai vir no Enem, por exemplo, de forma contextualizada, e a gente precisa dessa pegada aí, ficar isso bem legal mesmo, tá certo? Beleza. Então vamos lá, né? Já a gente está de volta, tem revisão, atividade de sala, mas agora é com vocês. Até já!